Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender a estrutura da democracia brasileira. E para isso vamos direto na fonte, na planta baixa do nosso país, a Constituição de 1988. A ideia é desvendar juntos quais são os princípios que servem de base para tudo. A gente fala muito em democracia, né? Mas a pergunta que fica é, afinal, o que é que segura tudo isso de pé? A resposta, olha, não está solta por aí. Ela está escrita, bem documentada, e é exatamente isso que a gente vai explorar. A Constituição não é só um papel, ela é a resposta para essa pergunta fundamental. E para a gente construir esse raciocínio, preparamos um roteiro. Primeiro, vamos olhar para o alicerce da nossa democracia. Depois, a gente passa pela evolução dos direitos, entende o que acontece quando eles batem de frente, dá uma olhada no judiciário em ação e, para fechar, a gente vai ver como a Constituição aparece na nossa vida, no dia a dia mesmo. Ok, então vamos lá. Começando pela fundação. Assim como um prédio, a nossa democracia precisa de uma base muito sólida. E essa base tem um nome e um sobrenome que define todo o projeto do Brasil. E o nome dessa base é Estado Democrático de Direito. Isso pode soar um pouco técnico, mas a ideia por trás é bem clara. É um projeto que tentou pegar o melhor de dois mundos. De um lado, as liberdades individuais, herdadas do Estado liberal. Do outro, a garantia de direitos sociais, como saúde e educação, que é a grande marca do Estado social. É uma busca constante por equilíbrio. E para não deixar nenhuma dúvida do peso disso, é só abrir a Constituição. Essa frase está lá, logo no artigo 1º. É a primeiríssima coisa que o documento diz sobre o que é o Brasil. Ou seja, todo o resto da nossa estrutura democrática parte dessa ideia de equilíbrio. Certo. Com a fundação bem definida, agora é hora de olhar para os pilares que sustentam esse edifício. E esses pilares são os nossos direitos. Mas olha, eles não surgiram todos de uma vez, do nada. Existe toda uma construção histórica por trás disso. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Lá no século XVIII, com o Estado liberal, a palavra de ordem era liberdade. O Estado não devia se meter na vida das pessoas. Aí o mundo mudou, veio a Revolução Industrial e surgiu o Estado Social, que faz o contrário, ele intervém para garantir direitos básicos. E, finalmente, a gente chega no nosso modelo, o democrático, que tenta harmonizar essas duas coisas. E é aqui que a gente nota uma conexão muito interessante. Cada modelo de Estado está ligado a um dos lemas da Revolução Francesa e há uma chamada geração de direitos. O Estado liberal tem tudo a ver com a liberdade, nos dando os direitos civis e políticos. O social reflete a igualdade, trazendo os direitos sociais. E o nosso Estado democrático, conectado à fraternidade, nos apresenta os direitos coletivos, como o direito a um meio ambiente saudável para todo mundo. Muito bem. Temos a fundação, temos os pilares, a estrutura parece ótima. Mas e quando esses pilares se chocam? Na vida real, isso acontece o tempo todo. Direitos fundamentais entram em rota de colisão. E esse, meus amigos, é o verdadeiro teste de estresse da nossa democracia. Vamos pegar um exemplo clássico: liberdade de imprensa contra direito à privacidade. Um jornal quer publicar uma matéria importante, mas que expõe detalhes da vida pessoal de alguém. E agora? Os dois são direitos protegidos pela Constituição. Não tem uma resposta fácil de quem ganha. Então, como é que se resolve um impasse desses? A chave para entender a solução está em diferenciar regras de princípios, uma ideia do jurista Robert Alexie. Pensa assim, uma regra é tipo um comando tudo ou nada. Se duas regras entram em conflito, uma vale e a outra não. Simples assim. Só que os direitos fundamentais são princípios. Eles têm um conteúdo mais aberto, mais abstrato. E quando eles colidem, nenhum deles é simplesmente jogado fora. Eles precisam ser balanceados. E a ferramenta usada para fazer esse balanceamento tem nome: ponderação. É a técnica que o judiciário aplica para pesar os direitos que estão em jogo e encontrar a solução mais adequada para aquele caso específico, sem precisar declarar um direito como perdedor. É um verdadeiro trabalho de ajuste fino. E atenção, esse balanceamento não é feito de qualquer jeito no achismo. Existe um método. Primeiro, o juiz analisa o tamanho do impacto em cada direito. Depois, ele avalia o peso dos argumentos de cada lado. Só então, com tudo isso na balança, é que ele busca o ponto de equilíbrio para aquela situação concreta. E isso, claro, nos leva direto a quem opera essa balança: o Poder Judiciário. No mundo cada vez mais cheio de questões complexas, são os juízes que têm a tarefa de interpretar a Constituição.
E essa tarefa acaba gerando dois fenômenos que são muito discutidos hoje em dia no Brasil. É muito importante a gente diferenciar judicialização de ativismo judicial, porque muita gente confunde. A judicialização é o que acontece quando grandes temas, até políticos e morais, acabam sendo decididos na justiça. Isso é uma consequência natural do nosso modelo de constituição, que é super abrangente. Já o ativismo é outra coisa. É uma postura do juiz, uma escolha de interpretar a lei de um jeito mais amplo para chegar num resultado que ele acha mais justo. Resumindo, um é uma característica do sistema, o outro é um jeito de atuar dentro dele. Bom, agora vamos trazer toda essa discussão para mais perto da gente. Sabe por quê? Porque a Constituição não serve só para regular a nossa relação com o governo. Os valores dela vazam, eles transbordam e acabam moldando também as nossas relações particulares. O nome desse fenômeno é constitucionalização do direito privado. Sabe aquela muralha que existia antigamente separando o direito público do direito privado? Pois é, essa muralha caiu. Hoje, princípios da Constituição como dignidade, solidariedade, igualdade, tudo isso é usado para interpretar contratos de aluguel, relações de trabalho, questões de família. E aí que a gente vê a Constituição em ação na nossa vida. Quando se fala que uma propriedade tem que ter uma função social, ou quando se discute a proteção contra o assédio moral no trabalho, ou a igualdade de direitos e deveres no casamento, são os valores da Constituição ali, presentes, dando forma a essas relações. E se a gente pudesse apontar qual é o valor central, a fonte de onde tudo isso nasce, a gente chegaria aqui. Como disse o filósofo Jürgen Habermas, a dignidade da pessoa humana é a fonte moral de onde brotam todos os outros direitos. É o coração do sistema. Então, acho que a grande mensagem que fica da nossa análise é esta. A Constituição de 88 não é um documento antigo, empoeirado numa prateleira. Ela é um sistema vivo, um conjunto de valores que pulsa, com a dignidade humana bem no centro e que é reinterpretado todos os dias na tentativa de construir uma sociedade mais justa e solidária para todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A gente viu que a nossa Constituição é uma busca constante por equilíbrio. Equilíbrio entre liberdade e igualdade e também entre os poderes. Mas essa busca não tem um ponto final. Ela é um desafio permanente. E a pergunta que fica no ar é: qual será o ponto ideal dessa balança para os desafios que o Brasil ainda tem pela frente?